Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o histórico da economia brasileira e dos planos de metas de Juscelino Kubitschek. O grupo é composto por Ana Cristina, Denivelton, Gênison, Jane e Junho. Quem foi Juscelino? Um médico, militar, político brasileiro, foi presidente do Brasil entre os anos de 1956 e 1961. Opositor de Vargas, era defensor da indústria privada, conforme mostra a imagem. Os planos de metas de Juscelino teve 5 bases fundamentais, entre elas a industrialização, a energia, o transporte, a educação e a alimentação. Na industrialização, ocorreu com a vinda de multinacionais do automobilismo, como por exemplo temos a empresa Ford. Já na energia, a construção de usinas elétricas como Furnas na região centro-sul do Brasil. No transporte, a construção de estradas para a ligação do comércio, onde facilitava a tramitação comercial entre a população da era. Já na educação e na alimentação, não houve um grande incentivo, como mostra a imagem. De acordo com a imagem, é uma experiência bem-sucedida articulada a grande soma de investimentos privados de origem interna e externa, visando sempre o desenvolvimento acelerado. Implantação de indústria de bens duráveis, em especial automobilística, com a clara aceitação de capital externo, com a continuidade no processo de substituição de importação. O plano de metas financiava gastos públicos e privados, com expansão de pagamentos e créditos via empréstimos do BNDE e empréstimos do interior. Olá pessoal, tudo bom? Então, gente, vamos dar continuidade aí ao trabalho. Acabamos de ouvir Delivelto falando aí sobre os planos, né, e metas de Juscelino, importantíssimo aí para o nosso país, né, entre 1956 a 1961. Né? Então, o marco aí foi 50 anos e 5, que tinha como base aí 5 indicadores, né? Que todos aí ouviram ele falar, que era a industrialização, a energia, o transporte, a educação e a alimentação, né? Foi muito bom aí o governo com o intuito de alavancar aí o país, né, com relação ao desenvolvimento. Após o período de JK, assume o governo em 1961, em setembro de 1961, João Goulart. Em 1964, o Brasil encarou o golpe de Estado, que derrubou o presidente João Goulart, isso no período militar. Instaurou uma ditadura no país, conhecida como até hoje, ditadura militar, impondo uma solução à crise econômica e política surgida no período. Durou mais de 20 anos. Nesse período, foram tomadas várias medidas na base da ditadura, inclusive na base da economia. Nessa época, os militares ampliaram todo o controle do Estado, fizeram o país crescer em marcha acelerada e ganhando legitimidade, porém criaram desequilíbrios que só poderão também ser resolvidos muito tempo depois com a volta da democracia. Foram criados também diversos decretos e leis que davam maior poder à cúpula governamental sob o comando de sucessivos governos militares, entre eles 5 generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e Figueiredo, que durou entre 1964 a 1985. Ok? Então, pessoal, dando continuidade aí ao período militar, vamos falar agora sobre o PAEG. PAEG é o Programa de Ação Econômica do Governo. Era um conjunto de diretrizes políticas, econômicas e estratégicas do primeiro governo político-militar do Castelo Branco, que ficou entre 1964 a 1967. Roberto Campos, como ministro, elaborou um plano de ações anti-inflacionários bastante ortodoxas, utilizando uma política de contenção de gastos públicos e liquidez. Esse programa foi o primeiro plano econômico do governo brasileiro,
após o golpe civil-militar de 1964. Criado em meio a uma ditadura, o plano não tinha por interesse favorecer as classes baixas da sociedade brasileira. O PAEG nasceu com o objetivo de atender 5 focos principais. Primeiro, combater a inflação, que em 1964 era muito alta, ou seja, conter aí progressivamente aí o processo inflacionário, objetivando o equilíbrio de preços. Teria também como objetivo aumentar o investimento das estatais, principalmente infraestruturas, ou seja, assegurando aí a política de investimento e gerando oportunidade de emprego produtivo. Reformar o sistema financeiro nacional, né? Ou seja, acelerar o desenvolvimento econômico do país. O quarto, atrair investimentos externos, ou seja, corrigindo aí a tendência, né, a déficits descontrolados do balanço de pagamentos que ameaçavam o desenvolvimento econômico. E o quinto, diminuir as desigualdades regionais norte e sul, né? Ou seja, atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais e as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais mediante a melhoria das condições de vida, né? Então, isso aí foram os 5 objetivos, né, do PAEG, como tinha como foco principal, certo? As reformas do PAEG alteraram praticamente todo o quadro da economia brasileira, adaptando-as às necessidades da economia industrial, na retomada do crescimento econômico, viabilizada pelo esquema de financiamento, dotando-se o Estado de maior capacidade de intervenção na economia. A política adotada pelo PAEG conseguiu efetivamente uma redução significativa na espiral inflacionária. Lembrando também que os objetivos, conforme foi falado, foram tão importantes que dentre esses 5, 2 têm um grande destaque, que era o primeiro, que era combater a inflação central, e o outro seria o objetivo estrutural, que era a reforma institucional, né? Atualizar as regras, criando instituições para fazer a economia se adaptar a uma nova realidade industrial. Todas essas reformas foram consideradas e são consideradas até hoje como a reforma mais completa feita na economia brasileira até os dias de hoje. Milagre econômico brasileiro. Um momento de forte crescimento da economia nacional durante a ditadura militar. O crescimento da economia brasileira foi o principal instrumento de propaganda utilizada pela ditadura para conquistar popularidade e legitimar a competência do governo liderado pelos militares. Entre os anos de 1968 e 1973, ocorreu o Milagre Econômico Brasileiro. O milagre econômico foi uma expressão criada para fazer referência ao momento acelerado de crescimento da economia nacional. A evidência desse crescimento econômico acelerado podia ser verificado principalmente pelas elevadas taxas do Produto Interno Bruto, o PIB, pela redução das taxas de inflação, pela forte entrada de capital estrangeiro no país, pelos investimentos do governo no setor industrial, nas telecomunicações, nos setores energético, siderúrgicos e petroquímico, na agricultura, na mineração e na pecuária. Tivemos ainda investimento no sistema bancário, no sistema financeiro e na construção civil, ou seja, a economia brasileira cresceu praticamente em todos os setores. Como resultado, tivemos um salto impressionante em nosso PIB. Em 1968, o crescimento do PIB brasileiro foi de 4%. 5 anos depois, em 1973, a taxa de crescimento do PIB brasileiro alcançou a impressionante marca de 14%. A proporção do milagre econômico foi tão significativa
que esses números fizeram o Brasil alcançar a posição de 8ª maior economia do mundo no início da década de 1970. O milagre econômico brasileiro foi utilizado como uma forma de propaganda do governo militar, com o objetivo de conquistar o apoio da população. Foi nessa época que surgiram slogans tais como Brasil, ame-o ou deixe-o e ninguém segura esse país. Essas propagandas que exaltavam as conquistas sobre a liderança dos militares acabou servindo para esconder a violência praticada pelo governo e para enfraquecer os grupos políticos da oposição. O milagre econômico brasileiro foi encerrado em 1973. Nesse ano ocorreu a famosa crise do petróleo, responsável pelo aumento do produto a altitudes nunca antes vistas no mercado internacional. Como consequência, teve início uma recessão econômica que atingiu todas as economias do mundo. PND 1979 Plano Nacional de Desenvolvimento. Buscou enfrentar a crise internacional na época sem levar o país à rescisão. Definida uma série de investimentos em setores chaves da economia. Combinava a ação do Estado, da iniciativa privada e do capital externo. Sua execução foi seriamente comprometida pelo aprofundamento da contratação internacional. Mesmo assim, foi capaz de datar o Brasil de uma cadeia produtiva completa no PND. Maioria dos investimentos para o crescimento industrial estava direcionada para o departamento produtor de bens de capital e bens intermediários. Foi o último grande plano econômico do ciclo desenvolvimento. O sucesso do PND dependia do grande volume de recursos e de financiamento. Foi conseguido com petrodólares, outro veio das linhas públicas de crédito oferecido pelo BNDES, antigo BNDE. O plano conseguiu êxito parcial, uma vez que, pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu dominar, dando-lhe ciclo produtivo industrial. Vamos ver agora o período da década perdida. Passamos pela ditadura militar, pelo milagre econômico e pelo período em que o Estado enfatiza as estatizações e dá uma segurada na economia. Na década de 80, a economia brasileira foi marcada por diversos desequilíbrios internos e externos. A chamada década perdida caracterizou-se pelo aumento do déficit público, pelo crescimento das dívidas e pela ascensão inflacionária. O que foi que aconteceu? Nós passamos praticamente a década de 70 esperando a crise do petróleo passar. Lá por torno de 1973, realmente a crise deu uma baixada. Mas em 1979 nós tivemos uma segunda crise, que foi um período grave. Por quê? Porque gastou-se demais, aguardando o fim da primeira, e logo em seguida veio a segunda. Para tentar resolver essa crise, o Brasil faz o quê? Ele desvaloriza a moeda com a intenção de forçar o poder de compra do estrangeiro dentro do Brasil, ou seja, incentivar o mercado externo no comércio brasileiro. Só que isso não surtiu efeito, porque na época a nossa tecnologia estava inferior à dos outros países. Então, eles não viram vantagem em investir e vir comprar aqui no Brasil. Nós tivemos outros problemas, como a hiperinflação, os juros eram exorbitantes, a escassez de empréstimo, a dívida externa era crescente, e os empréstimos que no início incentivaram o crescimento, eles acabaram virando um peso enorme. Na década de 80, eu não sei se vocês já leram ou ouviram alguém falar, o preço pela manhã era 1. Quando você ia no supermercado à tarde,
o preço já era outro. Ou muitas vezes você estava ali comprando e já tinha uma pessoa com a maquininha de lado para poder remarcar o preço. Então, o preço era uma mudança constante. Naquela década, teve um período, acho que foi em dezembro de 89, a inflação mensal chegou a 89%. E nós tivemos uma inflação anual de mais de 1000%. O poder de compra da população na época ela caiu absurdamente. E as medidas que foram tomadas anteriormente, em outros períodos, eles não surtiram efeito, como a construção de pontes, que era para ligar o comércio, a construção de estradas. Medidas que foram tomadas em outros períodos não fizeram efeito. As mudanças cambiais na época também não tiveram efeito esperado, como congelamento de preços, como congelamento dos alimentos, congelamento de preço dos alimentos, o congelamento dos salários. Por que eles não fizeram efeito? Porque eles eram medidas paliativas e na época eles não tiveram força. O Brasil, ele passou a viver numa situação sufocante e ele não conseguia mais pagar a dívida externa e os juros eram intermináveis. E ele não conseguia também arcar com os custos dentro do próprio Estado. Então, o que foi feito? Na época, o Estado ele possuía um grande número de empresas e ele teve que abrir mão de grande parte dessas empresas para ele poder tentar resolver o problema econômico na época. E o que foi que ele fez? Ele passou as empresas, elas passaram a grande maioria a ser empresas privadas, sem intervenção ou muito pouca intervenção do Estado. Então, o Estado, na época, ele passou de Estado controlador a Estado neoliberalista. E por aqui eu encerro o nosso trabalho. Agradecemos a todos em nome da equipe. Qualquer dúvida, estamos aqui. Desejamos a todos.